com servidores, com professores, com a alegria dos senhores, com a interação social, com o calor humano, que é essa condição normal do ser humano. Mas existe imprevisto, né, e a gente é necessário, né, adaptar. E eu quero abordar com os senhores aqui aquele contexto anatômico que eu passei para os senhores de anatomia básica, para que os senhores se sintam sanados em relação a algumas dificuldades dentro desse contexto, na atividade que eu mandei semana passada, elaborada em cima desse contexto, e que também era uma forma de os senhores estarem estudando para a prova de bloco, né? Que não aconteceu e eu espero que ela aconteça, que a prova está elaboradinha para os senhores. Então, a gente vai aí dando continuidade ao nosso trabalho, para que na primeira oportunidade os senhores podem estar realizando essa avaliação. Anatomia. É uma grande fábrica onde um depende do outro, não há espaços livres e nenhuma tranquilidade, né? Foi o que eu coloquei para os senhores, né? Que era o estudo do corpo, de células, tecidos e órgãos, né? Que constitui essa anatomia aí. E dentro dessa constituição, o principal de tudo chama células, as células, né? Ela é a patroa da fábrica, apesar de ser a menor unidade estrutural e funcional do organismo, ela comanda geral, ela manda no pedaço. O nosso corpo tem milhares e milhares dessas células, né, que formam o nosso organismo, por isso somos pluricelulares, toda informação genética parte dela, que é o DNA, colocado como DNA, que é encontrado no cromossomos no interior do núcleo celular, o que permite compreender o processo de hereditariedade, ela carrega todo o material necessário para a realização e de funções para um ser vivo, como a nutrição, a produção e a reprodução. E dentro disso ela vai evoluindo aqui, né, para os tecidos, que o tecido é nada mais que o conjunto dessas células, né? São células especializadas. Elas podem ser iguais ou diferentes entre si. Dentro dessa condição, por elas serem iguais ou diferentes entre si, ela também tem funções diferenciadas. E isso permitiu que tivesse uma construção de tecidos diferenciados, por essa condição também de ser diferente entre si. Igual aqui tem o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo é o quê? Ele forma tendões. O muscular, ele é da condição da musculatura. O epitelial é de órgãos vitais, como o estômago, e o tecido nervoso, né, que é proveniente do sistema nervoso central. Os órgãos, agrupamento de tecidos, né, já é diferenciado aí na questão do agrupamento, que o agrupamento aqui é do tecido, que interagem e formam um órgão vital. Então, a interação desses tecidos, né, o agrupamento deles, vai formar um órgão, havendo a construção de um órgão vital, onde cada um apresenta tecidos diferentes de acordo com a sua função. Então, dentro desse agrupamento aqui, vai ter um órgão, né, vital, que foi construído dentro desse agrupamento, e esse órgão vai apresentar tecidos de acordo com a função que ele estiver exercendo no nosso organismo. Músculos. Grande capacidade de concentração, ela é que torna possível os movimentos, ele que torna possível os movimentos, estabilização corporal, regulação do volume dos ossos, movimentação de substâncias no corpo, produção de calor, além de estar totalmente atuante no sistema circulatório e nervoso, onde veremos a ação da contração daqui a pouquinho, né? Porque os músculos, ele faz essa parte da contração, mas ele não faz sozinho. Essa contração ela vem de um outro comando, que logo em seguida nós estaremos vendo. Os ossos. Tipo de tecido conjuntivo muito rígido, promove a movimentação, né? Um bebê tem 270 ossos, os quais diminuem para 206 na fase adulta, quando alguns se fundem.
Onde estão esses ossos a mais quando é um bebê? No crânio, né? Aquela condição que fala moleira, ali tem vários ossozinhos, que quando a criança vai desenvolvendo, elas se fundem, se juntam e faz a diminuição da quantidade dos ossos, né? Que é o normal do ser humano, 206, na fase adulta. Também os ossos ele têm tamanhos e formatos diferentes. Na medula óssea dos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo, é produzido sangue, que é um tecido, né? O sangue é um tecido condutor de oxigênio e nutrientes para as células e gás carbonos e outras excretas para os órgãos de eliminação. Então, o sangue ele faz toda a movimentação no seu organismo e aquilo que ele não vai utilizar, ele joga para aqueles órgãos que vão excretar, expelir para fora do organismo. Os nervos. Agora que vem a condição da contração, que eu falei para os senhores da musculatura, né? São estruturas formadas por fibras nervosas para estabelecer a comunicação dos órgãos motores e de sensibilidade, tudo por meio do sistema nervoso central. E ele tem como órgão principal o cérebro, que controla o corpo inteirinho, inclusive a contração, né? Como eu coloquei para os senhores aqui no texto, aqui o cérebro aqui, ele está aqui como um comando de CPU. Tudo vai partir daqui do seu cérebro. Todos os comandos saem por aqui, passando por essas inervações nervosas que tem aí. Aqui permite que os senhores vejam com clareza aonde cada um vai estar atuando no corpo humano, né? As cores colocam aí bem claramente para os senhores. E esse impulso nervoso que é liberado aí, né? Ela se propaga pela membrana das fibras musculares, que dão esse efeito da contração, que a reação que o músculo vai ter, por causa desse impulso nervoso que está sendo liberado e vai diretamente para as fibras musculares. Essas moléculas atuam na ligação da miosina e da actina. Aqui está a contração, um impulso nervoso que se propaga pela membrana das fibras musculares. Essas moléculas atuam na ligação da miosina e actina, proteínas. Essas duas são proteínas. Aqui está bem explicado no desenho aqui que os senhores podem visualizar. Essa aqui, mais finas, verde, é a actina e a vermelha é a miosina, né? As proteínas aí colocadas para os senhores. Como acontece isso? Vai haver uma movimentação. A actina vai vindo, movimentando, juntamente com a miosina, quando elas se encontram numa condição de deslizamento, elas vão deslizando, e quando se encontram, acontece essa parte da contração. Quando ela volta de novo para ela, essa condição aqui é porque ela voltou no seu estado normal, que é relaxado, né? E quando ela começa de novo, no vai e vem, aí ela contrai e quando volta, volta na condição normal de relaxamento do músculo. Agora vamos falar um pouco da nutrição, que eu coloquei para os senhores, e os senhores vão ver como é importante essa parte nutricional para a construção do nosso organismo, né? Para a construção do corpo. Maior necessidade biológica do organismo desde o ventre. A combinação de diferentes nutrientes e vitaminas garante um crescimento correto do organismo, acontecendo no ventre, através do cordão umbilical e na fase lactária, pelo leite materno até 6 meses, e a partir daí a alimentação é ingerida, né? De forma completa. Aí já tem que estar com os nutrientes, vitaminas, carboidratos, proteínas e água. Aí vai ter que entrar a água, porque na condição do lactente, quando o bebê está só amamentando, não precisa de nada disso, nem de água. O leite já oferece todos esses nutrientes, esse contexto todinho nutricional no leite, não há necessidade de estar entrando com a água. Aí, a partir do momento que começa já com alimentação sólida, né, já tem que estar
colocando a água para a questão de hidratação, né? De tudo, até da condição do alimento. Quando ele está na digestão, quando ele vai ser eliminado, ele tem que estar hidratado, porque senão tem dificuldade em eliminar aquele resto que o organismo colocou para expelir. Então, é necessária a água para a hidratação em todas as condições de funções do nosso organismo. Proteínas. Uma das substâncias mais importantes, já que participa na formação e na constante renovação dos diferentes tecidos e células. Ajuda na produção de enzimas e hormônios. No caso também, pode repor energias nas células, atua no metabolismo celular e na contração muscular. Como eu coloquei lá para vocês, né? A actina-miosina, ela é uma proteína e atua na contração muscular. E na falta da proteína, pode haver uma alteração aí nas atividades do sistema nervoso central, que eu coloquei para vocês, que ele é muito importante para o nosso organismo. Todo comando sai dele. Se tiver uma insuficiência ali de algum desses nutrientes, né, no organismo, que não faça a função normal dele no sistema, você vai ter prejuízo em relação a isso, né? Vai ter uma redução da força, da capacidade de trabalho intelectual e física também. As proteínas você pode encontrar ela também em grãos, que pode ser aveia e soja. E nas frutas também, tem banana, abacate, também você consegue encontrar proteína. Só que a gente não pode fazer dela, colocar ela no lugar da carne, né? Substituir pela carne. Para você fazer isso, você tem que ter uma porção muito grande desses alimentos para que ela substitua a carne, né? Para que você tire a carne do seu cardápio. E logo em seguida vem os carboidratos. Principal fonte de energia dos organismos para a atividade normal dos músculos e do sistema nervoso central. Ele libera a glicose, que é a principal fonte de energia celular. Então, o carboidrato, ele é a principal fonte de energia. A proteína, ela tem como a função de renovação, né, dos diferentes tecidos e células. Então, para que uma não tome a função da outra, elas têm que ter uma ingestão juntas. Você não pode estar fazendo só ingestão de proteínas ou só ingestão de carboidratos, porque só uma ou outra você vai ter déficit no seu organismo, vai ter problemas futuros por causa disso aí. Ele libera glicose, né? O carboidrato, ele é uma massa que é encontrada aí no arroz, no macarrão, na batatinha. Então, só que tem alguns que têm um índice glicêmico mais lento e outro é mais acelerado, né? Porque quando você come uma massa, ela vai liberar a glicose, né? Que é a principal fonte de energia celular. E a partir da molécula de glicose são obtidos ATP, que são as moléculas energéticas, que vão te dar energia.